Olá, irmãos e irmãs na fé que estão assistindo esse culto online, esse culto alusivo à Sexta-feira Santa, dia que nós especialmente lembramos e refletimos sobre a morte na cruz de nosso Salvador Jesus Cristo. Momento no qual ele assumiu na cruz o pecado de todas as pessoas e morreu na cruz. Se nós olharmos para o altar, hoje está sem livros, sem a Bíblia, sem velas, sem nenhum tipo de ornamentação, além do paramento preto. Isso é para simbolizar que Jesus se despiu de sua glória, de seu poder, para assumir a morte na cruz. Morte na cruz que ele escolheu sofrer, para participar em amor à humanidade. Então, que Deus abençoe a cada um de nós nesse culto, e nós vamos iniciar esse culto cantando o hino 95 do Binário, Jesus amado, diz o que fizeste, hino que vai nos preparar bem para começar a refletir sobre a Sexta-feira Santa. Cantemos o próximo hino. Jesus amado, dize o que fizeste, qual é o crime atroz que cometeste, qual é a culpa por que vil pecado é sentenciado, porque sofreste tantos dissabores. Qual é a causa de tamanhas dores? Tudo por mim, Senhor, tem suportado por meu pecado. Oh, que castigo mais maravilhoso! Por seu rebanho sofre, ó Deus bondoso. Por minha culpa, meu pastor amado é castigado. Enfim do amor, piedade potentosa, levou-te a amarga via dolorosa, enquanto todo mundo insano ria, Jesus sofria. Por isto agora, ó meu Deus clemente, vou consagrar-te a ti inteiramente, cumprindo sempre a divina vontade, sem falsidade. E quando enfim no doce lar paterno eu alcançar o prêmio sempiterno, entoarei então com anjos santos alegres cantos. Façamos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje que nós lembramos especialmente da crucificação de Jesus,
para conquistar o perdão de nossos pecados, vamos confessar os nossos pecados com o hino pendurado no madeiro. Cantemos o próximo hino confessando os nossos pecados. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte causador. Após confessarmos a nossa fé através deste hino, posso comunicar-lhes a vocês o seguinte: o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Feliz aquele cujas maldades Deus apaga e cujos pecados Ele perdoa. Amém. O salmo para o nosso dia de hoje é o salmo de número 22. Salmo 22. Esse salmo, também chamado muitas vezes de Salmo da Cruz, especialmente porque vários versículos são citados por Jesus em momentos de sua paixão, e outros escritores bíblicos também relacionam trechos desse salmo com Jesus. E ainda nesse salmo há profecias quanto a coisas que Jesus passaria. Um autor chega a dizer que nenhum cristão pode ler este salmo sem se ver vividamente confrontado com a crucificação. Salmo 22, versículo 1 a 31. Leremos o salmo inteiro. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste.
Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei dizendo: louvem a Deus o Senhor todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Até aqui a leitura do Salmo. Convido-os para fazermos uma oração. Senhor Jesus, neste dia carregaste os nossos pecados em teu corpo sobre a cruz, para que pudéssemos viver. Concede que nós e todos aqueles que lembram este dia achemos nova vida em ti, neste mundo e no mundo do porvir, onde tu vives e reina com o Pai, na unidade do Espírito, um só Deus para sempre. Amém. Nós vamos cantar o próximo hino.
A leitura do Antigo Testamento para esta Sexta-feira Santa é a leitura do profeta Isaías, capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12. O profeta Isaías, que também é chamado de evangelista do Antigo Testamento, nos fala sobre o servo do Senhor, o que ele passaria e como ele assumiria a culpa dos pecados de todo o povo. Os escritores do Novo Testamento e nós identificamos claramente Jesus como esse servo do Senhor, chamado de servo sofredor. Isaías 52, do versículo 13 até 53, versículo 12. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Palavras do profeta Isaías. A leitura da epístola para este dia é a leitura de Hebreus. Hebreus capítulo 4, dos versículos 14
e 16, e depois os versículos 5, 7 a 9. O autor de Hebreus, em seu ensino sobre Jesus, o chama de fonte da salvação eterna, ou de autor da salvação eterna. Outro título interessantíssimo aplicado a Jesus. No sermão falaremos um pouco sobre esse título. Hebreus 4, primeiro os versículos 14 e 16, e depois os versículos 7 e 9 do capítulo 5. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até aqui a leitura da epístola. Vamos cantar o próximo hino. Cristo, autor de minha vida e da morte vencedor, que por ânsia sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste e minha alma resgataste. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Suportaste ultraje, insulto, mofa, muros e desdém, cuspe, açoites e tumulto, morte como nunca alguém, para dar-me liberdade das algemas da maldade. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Foste muito maltratado, humilhado até o fim, e de espinhos coroado, que te fez sofrer assim. Teu amor traz a vitória e a coroa em tua glória. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Duramente flagelado, mitigaste a minha dor, falsamente incriminado, foste meu libertador. Para eu ser reconfortado, foste a cruz desamparado. Grato sou por tanto amor,
meu bendito Redentor. Devo agradecer-te tanto, ó Jesus, tamanha dor, chagas, agonia e pranto, penas e mortal horror. Vivo e morro consolado por teu sangue perdoado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. A leitura do Evangelho para esta Sexta-feira Santa é a leitura do Evangelho de João, capítulo 19, dos versículos 17 a 30. O Evangelho de hoje é um dos relatos da crucificação e morte de Jesus. João 19, 17 a 30. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado deles. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um, mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé, aquilo que nós cremos, com as palavras do credo niceno. Credo que fala mais especificamente sobre Jesus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu
e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos o hino Deus na cruz é meu amado. Hino 82 do Inário Luterano. Deus na cruz é meu amado é só Jesus. Mando o diabo vil pecado, sois das trevas, não da luz. Vosso amor não vem de Deus, por levar à morte os seus. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, ímpio podes estranhar, que na fé eu tenho andado, hei de a Cristo abandonar. Ele é minha força e paz, o caminho que me apraz. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, hás de a luto mal perder. Ai de mim por meu pecado, se a Jesus entristecer, como iria a cruz pregar e seu sangue aos pés calcar? Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, tu consciência vais calar. Pela lei atormentado, ouço Deus me consolar. Com seu sangue redentor, resgatou-me o fiador. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, tudo posso suportar. No faminto e flagelado, nada me há de ser
separar de Jesus, nem vil metal, nem o príncipe infernal. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, quando enfim a morte vem, eu em pó for transformado, chamo Cristo a mim também, por a glória me levar junto a ti no eterno lar. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Crucifica-o, crucifica-o. Foram as palavras ditas pelo povo e pelos sacerdotes judaicos perante o governador Pôncio Pilatos, quando Jesus estava sendo interrogado. Imagino que a leitura desse trecho sempre mexa conosco, com nossas emoções. Uma parte que mexe muito comigo é quando no relato de Mateus, Pilatos diz: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E todo o povo responde: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Claramente uma afronta a Jesus, de um povo exaltado, movido até por uma catarse coletiva, uma euforia de grupo. Podemos imaginar uma confusão, uma gritaria, um povo exaltado. Hoje sabemos que, graciosamente, o sangue de Jesus cai de modo salvador sobre todos os que creem nele, inclusive sobre os cristãos descendentes daquelas pessoas. Mas não era isso que eles queriam dizer. Eles não estavam nem aí para as consequências de seus atos. Johann Sebastian Bach, grande compositor e músico alemão do século XVIII, luterano e bom conhecedor da Bíblia, compôs obras que ficaram conhecidas como paixões. Na pregação de Domingo de Ramos, ou Domingo da Paixão, o pastor Paulo nos falou sobre o significado de paixão. Nos falou que tem relação com suportar e sofrer. Nessas composições do músico Bach, chamadas paixões, fazendo uma para cada evangelho, ele procurou contar o relato bíblico quase que literalmente através da música. Utilizou as técnicas musicais de sua época com instrumentos, solistas e coros. Até havia trechos em que a congregação participava. Usou até hinos de Lutero nessas paixões. Também era um período de tentar mostrar as emoções do texto através de coisas musicais, técnicas, notas, ritmo, quantidades de instrumentos ao mesmo tempo. Eu estava olhando os trechos da crucificação e suas duas paixões no YouTube, e ele dá muito destaque a essa expressão, crucificam, crucificam. Ele divide o coro de forma que vários cantam em momentos diferentes, e é um trecho de muita repetição e que vai crescendo gradativamente em intensidade. A ideia é que se soe como uma multidão, em que as pessoas gritam cada uma em um momento diferente e haja uma ênfase dramática desse pedido tão estranho e cruel que vemos fazerem perante Jesus.
perante aquele que menos merecia isso. Vale a pena dar uma pesquisada no YouTube sobre essas obras de Bach. Agora eu pergunto para que vocês pensem: hoje, Sexta-feira Santa, é dia de alegria ou dia de tristeza? Nas leituras que fizemos hoje, podemos perceber 3 títulos aplicáveis a Jesus. Títulos que exprimem bem quem Ele é, o que fez e passou, especialmente nesse dia de Sexta-feira Santa. Os títulos são Servo Sofredor, Rei Crucificado e Autor da Salvação. O texto que lemos de Isaías talvez seja o principal relato do Antigo Testamento que se aplica a Jesus. Muitos até chamam Isaías de evangelista do Antigo Testamento, e não é à toa que esse trecho é lido em toda Sexta-feira Santa. O versículo 13 do capítulo 52 retoma a figura do servo do Senhor, que já havia aparecido em outros capítulos de Isaías, e fala com mais ênfase sobre ele, e vemos uma descrição incrível sobre o que Jesus passou. Descrição feita de modo profético 700 anos antes. Vejam o que diz o versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. No versículo 8, foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ou no versículo 9 ainda, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Esse é o relato do servo do Senhor, servo que foi prometido por Isaías e veio para sofrer em nosso lugar, sofrer aquilo que merecíamos, como o versículo 5 diz: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Vejam, irmãos, esse é o relato bíblico escrito há 700 anos antes de Jesus e que se aplica perfeitamente ao que ele passou. Essa é a descrição do servo sofredor, o servo que sofre voluntariamente em lugar de outros. Jesus é esse servo sofredor. Só olhando para essa leitura já fica evidente que tudo que Jesus passou não foi por acaso, não foi erro de percurso, não foi Deus falhando, mas sim Deus salvando. Deus cumprindo o seu plano de salvação, a sua obra redentora. Na cruz de Jesus foi escrita o Rei dos Judeus. Sempre me chama a atenção esse relato e acho interessante quando os judeus vão reclamar com Pilatos por ter escrito isso, querendo que ele escrevesse: ele disse, sou o Rei dos Judeus. E Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Quanta confusão é revelada nesse relato. Jesus nunca disse que era Rei dos Judeus. Inclusive, alguns versículos antes, ele havia dito: meu reino não é deste mundo. Jesus aceitou dizer que era rei, mas não um rei como todos imaginavam e achavam. E ele foi crucificado com essa confusão, com as pessoas achando que ele queria ser um rei diferente do que ele era. Jesus era e é rei, mas um rei diferente, um rei que se fez servo, um rei que deixou-se morrer, um rei que se entregou por seus inimigos, um rei que foi crucificado, um rei crucificado.
Morrer crucificado era uma morte muito dolorosa e sinal de desprezo. Até em Deuteronômio está escrito: pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Paulo aplica esse texto a Jesus, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por que o apóstolo Paulo diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar? Porque cada um de nós, meus irmãos, por natureza somos malditos. Nossa vontade humana natural quer desobedecer a Deus. Nossa vontade natural gosta de pecar. Temos a natureza pecadora dentro de nós e diariamente pecamos. As nossas ações só podem nos levar a um lugar: a maldição, a morte eterna no inferno. Eu e você merecemos a condenação no inferno. É o que nós merecemos. Mas aí está a grandiosa notícia que Paulo traz, que a Sexta-feira Santa nos traz. Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. Assumiu na cruz toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, tudo que deveria ser feito para conseguirmos o perdão e sermos salvos, foi feito por Ele. Esse é o Rei crucificado relatado no Evangelho de João. Destaco ainda o versículo 28. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Aqui é provavelmente uma referência a outro salmo, mas é interessante que Jesus viu que tudo estava consumado, tudo estava concluído, completo, realizado. Ele estava no controle de tudo. Tudo o que aconteceu era o que tinha que acontecer e ele aceitou voluntariamente. Aqui podemos lembrar do hino cantado há pouco: Deus na cruz é meu amado. Sexta-feira Santa é dia de lembrar, refletir e até glorificar ao Deus que se fez maldição na cruz por nós, ao Deus que se fez servo sofredor, ao Deus que se fez um rei crucificado, ao Deus que nos cura pelo castigo que ele sofreu, como escreveu o profeta Isaías. Na leitura de Hebreus, Jesus é chamado de autor da salvação eterna, ou fonte da salvação eterna. Que título interessante! Autor é aquele que faz algo, que cria algo, que realiza algo. E na nossa reflexão até aqui, é evidente que Jesus é o autor de uma coisa grandiosa: assumir na cruz todo o castigo que nós merecíamos. Toda a sua vida aqui na terra, desde o seu nascimento em Belém até a sua morte na cruz, foi com o objetivo de ser o autor da salvação eterna. Às vezes as pessoas podem pensar que se Judas não traísse Jesus, ele não teria sido morto, ou que Pilatos deveria ter sido mais convicto e libertado Jesus, já que não viu provas contra ele. Às vezes as pessoas podem pensar que a morte de Jesus foi um erro de percurso, que não era o plano dele, que não era o objetivo de Deus. Mas ao olhar para a Escritura Sagrada e para os textos de hoje, é evidente que não foi erro de percurso. Naquela sexta-feira, Jesus estava exatamente onde tinha que estar, onde queria estar. Ele sofreu muito e imerecidamente, mas não foi por acaso, foi porque Ele nos amou. Porque Ele amou a cada um de nós
Ele amou você, amou a mim, amou as pessoas da sua casa, do seu trabalho, da sua faculdade, amou as pessoas que não têm onde morar, amou todas as pessoas, mesmo que elas ainda não saibam ou não creiam nisso. Foi por esse amor, foi por amor que ele se colocou na cruz, ele quis estar na cruz e morreu na cruz. E por fim, as últimas palavras desse servo sofredor, desse rei crucificado e desse autor da salvação eterna foram: está consumado. Vejam que contraste e que relação há entre as palavras crucifica-o e está consumado. Jesus, na sua morte na cruz, completou tudo o que devia fazer para pagar a nossa culpa. Por isso ele morreu, porque ele viu que estava tudo completo, realizado. Quero que nós saiamos daqui hoje com as seguintes reflexões. Sexta-feira Santa é um dia de tristeza devido ao sofrimento imerecido que Jesus Cristo, o Deus homem, recebeu e morreu. Dia de refletirmos que foi por nossa causa que ele sofreu tudo o que sofreu. Penso que é importante não ignorarmos o peso de nossos pecados em Jesus. Mas também é dia de alegria, porque o amor de Jesus por cada um de nós foi tão grande que ele assumiu todas as nossas culpas na cruz. E só por isso, somente por ele ter feito isso, e nós confiarmos nele, nós estamos salvos. Jesus se fez ser humano com um objetivo específico: cumprir a obra da salvação. E essa obra tinha no seu percurso a morte de cruz. Sabemos que 3 dias depois ele ressuscita, e isso mostra a sua vitória sobre a morte e a nossa vitória sobre a morte com ele. Também podemos pensar que talvez até hoje Jesus tenha as marcas da cruz em sua mão e no seu lado. Ele as mostrou a Tomé após a ressurreição, e Paulo escreveu que prega o Cristo crucificado, como se essa sua obra o acompanhasse para sempre. E como essa obra valeu uma vez por todas, é possível que ele seja sempre o crucificado. Queridos irmãos, na cruz, o servo sofredor, o rei crucificado, o autor da salvação eterna, consumou toda a obra da salvação. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ali, Deus na cruz se fez meu amado, nosso amado. Que nós falemos desse amor a todas as pessoas que encontrarmos, porque esse amor não foi só por nós, mas por todas as pessoas. Que nós falemos para que essas pessoas possam conhecer esse Deus amoroso que as livra de toda a culpa e dos pecados e garante a vitória sobre a morte e a vida eterna no céu. Que elas saibam que não precisam fazer obras para serem salvas, que não precisam reencarnar várias vezes, que não precisam comprar a salvação com dinheiro, que não precisam ter dúvidas sobre sua salvação, mas que em Jesus Cristo está consumado. Confiando nele, tudo foi feito, tudo está completo, salvação garantida. Que Deus nos mantenha nessa fé sempre. Amém. É chegado o momento de nós fazermos a oração geral da igreja. Momento em que nós oramos pelo mundo e por cada um de nós. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, este dia assinala o aniversário do teu maior presente ao mundo.
Teu amor pelos homens está além da nossa compreensão. Louvamos-te por este amor, o qual te levou a entregar teu único Filho à morte em favor da humanidade pecadora. Purificados dos nossos pecados e revestidos com a justiça dele, agora podemos estar em tua presença. Agradecemos-te por nos tornares beneficiários do teu amor em Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, jamais compreenderemos a total extensão do teu sofrimento por nós. Como pediste a teu Pai para que perdoasse aqueles que te pregaram na cruz, sabemos que os nossos pecados também foram perdoados. Como prometeste ao malfeitor que creu em ti a vida eterna, temos a garantia de que, apesar dos nossos pecados, também teremos a vida eterna. Como em meio ao sofrimento tiveste consideração por tua mãe, podemos estar confiantes de que estarás conosco até o final da nossa vida terrena. Por teres sido abandonados por Deus Pai, sabemos que tu jamais vais nos abandonar. Por teres passado sede por nós, agora temos a água da vida eterna. Por teres dito que a obra da redenção estava concluída, consumada, não mais precisamos ter dúvidas a respeito da nossa salvação. Pela tua morte, agora temos vida. Ó Santo Espírito, habita em nossos corações. Ajuda-nos a crer que Cristo morreu em nosso lugar. Concede-nos uma fé que dá testemunho aos nossos amigos e vizinhos de que esta salvação também está ao alcance deles. Querido Deus, agradecemos pela proteção durante esta semana e pela oportunidade de participarmos desse culto pelos meios de comunicação. Também agradecemos pelas pessoas que fizeram aniversário essa semana e as que se recuperaram de enfermidades. Pedimos-te que olhes pela tua criação, natureza e seres humanos. Pedimos em especial por esta pandemia que assola o mundo. Se for da tua vontade, alivia as dores de quem sofre em hospitais, nos lares e agiliza na recuperação e na vacinação. Dá-nos a certeza do teu cuidado sobre todo o mundo. Faze com que as pessoas sejam prudentes perante esse vírus e sua contaminação, para que os hospitais possam ser aliviados. Pedimos-te ainda pelos governantes de nosso país. Abençoa também a tua igreja em todo o mundo, fortalece-a na fé e livra-a da perseguição. Enche-nos com o teu Espírito Santo para que nossas vidas sejam um constante testemunho da nossa fé no Cristo crucificado. Pedimos isto em nome dele, o nosso Salvador. E tudo mais que queremos pedir o fazemos através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final deste culto online, respectivo à Sexta-feira Santa. Desejo que Deus abençoe a cada um de nós, continue refletindo e pensando sobre a morte de Jesus e o que ela significa para nós e para as pessoas ao nosso redor. Vamos cantar o hino final, Que Milagre na Cruz. Deus abençoe a cada um de vocês. Domingo teremos o nosso culto de Páscoa online e presencial, com restrições devido à pandemia. Deus abençoe a cada um de nós. Que milagre na cruz, que milagre Jesus, foi
Salvador. Agradecemos, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue é quem nos traz justiça e verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó, vem salvar os crentes teus, liberta-nos do eterno horror, guardando-nos em teu amor. Que milagre na cruz, que milagre, Jesus, foi por nós que ele sofreu e venceu, o Salvador. Que milagre na cruz, que milagre, Jesus.